Graça e paz, irmãos no Facebook. Hoje nós pretendemos falar brevemente sobre a história da Igreja Presbiteriana e falar um pouco da história da nossa congregação, Congregação Herança Reformada. É um estudo breve, também estará disponível o texto no blog, na congregação, onde pretendemos colocar alguns resumos de alguns estudos para que possa ser compartilhado. Se for possível, em breve também traremos um estudo sobre a bibliografia de alguns homens da história da igreja, um pouco sobre a vida deles. Hoje nós vamos apenas citar alguns nomes, falar um pouco do contexto que eles viveram, mas é apenas como uma introdução, né? Então, vários estudos aqui, várias lives estão sendo mais em forma introdutória. Estamos ainda numa fase de planejamento de cursos simples, básicos, rápidos e com o propósito de disponibilizar material para estudo, capacitação de liderança. Então, para não falar apenas da nossa igreja local, nós vamos falar um pouco da igreja presbiteriana, sua origem, seu sistema de governo e sua chegada ao Brasil, sua chegada ao Nordeste e, no caso, a chegada aqui em Vitória, né? De Santo Antão, Pernambuco. Então vamos lá. Já estão presentes Mateus, Shalom, paz. Michele, minha irmã, boa noite. A irmã Jerusa Fernandes, graça e paz, amado pastor Ivanildo, Jesus lhe abençoe ricamente. Igualmente, irmã, mando um abraço para o presbítero Pedro, o reverendo Anderson Mariano, igreja de Moreno. Minha irmã colocou: a minha igreja do coração, meu maior exemplo cristão, me levava, meu pai. Falar da história também, da história da igreja, nos lembra a história do nosso pai, né? Muito bem. Não é um assunto fácil, não. Bem, um breve histórico da nossa igreja. Começando a falar aí da nossa congregação presbiteriana, Herança Reformada. Então, somos uma igreja, uma congregação da Igreja Presbiteriana do Brasil, também abreviada, chamada de IPB. Somos jurisdicionada, ou estamos sob a responsabilidade do Presbitério Sul de Pernambuco.
também chamado pela sigla de PSPN. Ele vai aqui desde a igreja de Moreno, Vitória, atualmente, né? Igreja de Moreno, Vitória, a primeira de Moreno, a igreja de Vitória. Aí pega a congregação de Escada, vai até Palmares, Cortês, Catende e até Colônia Leopoldina. Então essa região sul, a Mata Sul de Pernambuco. Então, como presbiterianos que somos, presbiterianos confessionais, valorizamos nossa herança reformada, com sua teologia calvinista e puritana. Então, viemos ali da Reforma Protestante, passando desde o século XVI, em 1517 com Lutero, mas viemos mais, nossa ligação está mais com a reforma do segundo momento, chamada Reforma Calvinista. No início chamada de Reforma Radical, porque ela rompeu de forma mais clara com o catolicismo na época, e começou com Zwinglio, na Suíça. Farel herdou a igreja de Zwinglio e posteriormente Calvino, ao sair da França, chegou em Genebra e ali veio o maior desenvolvimento da reforma naquele país, e a partir dali universidades surgiram e se espalhou para alguns países no segundo momento da reforma, né? E esse período passou a ser chamado de Reforma Calvinista. 100 anos depois, nós somos herdeiros diretos dos puritanos ingleses, a partir ali de 1646. Por isso que a nossa igreja, e aí valorizamos a nossa história, a nossa herança teológica, a teologia calvinista e puritana. Então, os puritanos no século XVII, lá na Inglaterra, eles produziram os documentos que são declarações de fé do parlamento inglês, por organização dos puritanos, onde 121 teólogos passaram quase 6 anos reunidos, debatendo sobre algumas doutrinas das Escrituras, e aí fizeram um resumo, um documento que ficou chamado como a Confissão de Fé, o que se confessava, né? Confissão de Fé de Westminster. Westminster é o lugar da cidade. Nesse contexto foi produzido 2 catecismos, primeiro um breve catecismo, depois o catecismo maior, e a Confissão de Fé. O catecismo visava o discipulado, e a Confissão de Fé, um documento padronizando ali o que a Igreja da Inglaterra defendia contra o avanço do catolicismo por meio do anglicanismo no contexto lá. E produziram também um diretório de culto, um manual de liturgia, um manual de adoração. Produziram também o Saltério, um livro de salmos para ser cantado, que já era uma herança vinda do calvinismo, né, de Genebra, onde se já cantava salmo. Então, no contexto de Genebra foi organizado um saltério logo no início de 19 salmos cantados. Já em Westminster já tinha um número maior de salmos musicados e eram usados para adoração na igreja. Então, praticamos uma liturgia adaptada do diretório de culto de Westminster. A nossa liturgia é bem próxima, né? Bem parecida com daquele momento, daquele período, do século XVII. Resumindo, ela tem leitura da Escritura, pregação expositiva, onde se expõe
os textos, os significados das palavras do texto, explorando assim o contexto que cada texto, que cada livro foi escrito. Então, leitura da Escritura, pregação expositiva sequencial. A nossa leitura também é numa liturgia normal, no contexto normal, é uma leitura sequenciada, ou seja, nós temos o hábito, tirando esse período aí de isolamento social, uma mudança da questão da forma do culto presencial, nós temos uma liturgia sequencial, ou seja, nós lemos todo o culto, nós lemos uma porção do Antigo Testamento, uma porção do Novo, e aí nós lemos na sequência, capítulo a capítulo, livro a livro, capítulo a capítulo. Né? Então, nós vamos assim lendo os livros da Escritura, todo domingo um capítulo, no outro domingo o capítulo seguinte. Então fazemos uma leitura sequencial. E também uma pregação sequencial. Então a gente escolhe alguns livros e sai pregando capítulo a capítulo, versículo a versículo. E aí nós temos um programa de estudo onde nós pregamos tanto o Antigo Testamento, mas também pregamos o Novo Testamento. Nós paramos na carta de Paulo, no capítulo 5, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, começamos do primeiro. Nós estamos pregando Eclesiastes, capítulo 3, parte a parte do texto. E uma pregação sequencial, fizemos isso também no livro de Isaías. Então sempre a gente faz uma leitura e uma pregação sequencial. E a gente tenta sempre pregar Antigo e Novo Testamento. 2 domingos no Antigo Testamento, 2 domingos no Novo. E assim nós vamos dando sequência. Nós também temos a Santa Ceia dominical, a Eucaristia, a Santa Ceia. A Eucaristia é a palavra significações de graça, mas em nosso contexto é mais chamado de Santa Ceia ou Ceia do Senhor. E nós ministramos a Ceia do Senhor dominicalmente. Todos os domingos, todos os cultos dominicais, nós temos a Santa Ceia. Consideramos que a Santa Ceia, ela, como elemento de culto, traz a ênfase na pessoa de Cristo, a lembrança do seu sacrifício. E aí fazemos isso semanalmente também. Cantamos os salmos. Nós cantamos os salmos, tanto os musicados pelos puritanos no nosso tempo, mas também os musicados por outros grupos, Vencedores por Cristo, outros grupos que sempre trazem uma melodia de salmo, então nós cantamos. Salmos também, vemos alguns salmos da Igreja Reformada também, então cantamos os salmos. Mas não cantamos exclusivamente os salmos, considerando ainda o princípio de liturgia da IPB, também fazemos uso do inário Novo Cântico, tanto em alguns momentos do culto dominical, na escola dominical em especial, e também no estudo do domingo de manhã, contexto do domingo de manhã, e também durante a semana, né, reuniões semanais. Em outras atividades da igreja usamos bastante também o inário Novo Cântico. E além dos salmos, nós cantamos alguns textos bíblicos. Então, textos bíblicos do Novo Testamento nós também cantamos. Textos de Apocalipse musicado, texto dos Evangelhos, textos da carta de Paulo. Então, cantamos outros textos das Escrituras musicado, de forma que nós cantamos as Escrituras também. Tanto um hino teologicamente fundamentado na Escritura, a própria Escritura, o livro dos Salmos, compreendemos que era o inário do povo de Deus, e nós também cantamos outros textos da Escritura.
Nós não temos grupo de louvor, o cântico é congregacional, ou seja, toda a igreja, toda a congregação cantando. Então, o dirigente, ele diz o hino e ele também puxa. Temos o presbítero Roberto, que sempre consegue cantar no tom, puxar no ritmo certo, na melodia certa. Temos acompanhamentos de instrumento, especialmente uma guitarra. Temos o teclado, né, e temos uma bateria, mas não temos músicos suficientes, né? Então a gente tem aí o acompanhamento de instrumento, né, e para na musicalização da igreja. Então esse é um pouco da nossa tradição, da nossa história na igreja local. Então, como já dissemos, nossa igreja ela surgiu na Reforma Protestante do século XVI, especialmente na segunda fase, que ficou conhecida por Reforma Calvinista. João Calvino viveu ali de 1509 a 1564, né? Ali no contexto da Reforma, que foi 1517. Quando a Reforma surgiu, Calvino tinha cerca de 9 anos, né? 8 a 9 anos, de onde deriva muito da nossa tradição, a Reforma Calvinista, a nossa tradição reformada, a nossa linha reformada. Já a forma de governo presbiteriano, também conhecido por governo democrático representativo, era a forma dos governos da igreja reformadas, mas na forma do governo presbiteriano específico foi uma adaptação, ou uma aplicação de um aluno de Calvino, um contemporâneo de Calvino, que chegou a ser aluno de Calvino, um escocês chamado John Knox. Então, esse sistema de governo presbiteriano, que é também democrático e representativo, a igreja vota e elege seus representantes, é adotados em nossas igrejas, atribuído ao escocês John Knox. De 1514 a 1517 foi o período de sua vida. De 1514 a 1572. Então, quando na Reforma Protestante, em 1517, John Knox ainda estava com 3 anos de idade. Nossa teologia, além de calvinista, é diretamente herdada dos puritanos ingleses, como nós falamos, redigidas nos documentos que ficaram conhecidos por símbolos de fé. Símbolos, a ideia de algo que representa um pouco das doutrinas que cremos, que defendemos, que estão lá de forma estruturada, resumida, né, derivada da Escritura. E eles são eles, confissões de fé, catecismo maior e breve, de Westminster. E é fruto de um debate de 121 teólogos que durou quase 6 anos na abadia de Westminster, próximo ali de Londres, as proximidades de Londres, de 1643 a 1649, aproximadamente. Esses períodos aí. No Brasil, nossa igreja surgiu da atividade missionária das igrejas presbiterianas dos Estados Unidos. Os puritanos migraram da Inglaterra para a Nova Inglaterra, como era chamado os Estados Unidos antes, e depois isso os não conformistas, os puritanos não conformistas. Os conformistas que se conformaram às decisões do monarca na época ficaram na Inglaterra. Os não conformistas foram dar a ele a liberdade de ir para a Nova Inglaterra, que era os Estados Unidos. Depois houve a declaração de independência porque eles romperam com a Inglaterra, né? De uma forma
oficial. Quando a Inglaterra começou a entrar em declínio, aí pediram ajuda à Nova Inglaterra, o pessoal dos Estados Unidos, mas aí houve lá uma situação semelhante ao que aconteceu com o Brasil, da independência, né? A declaração de independência. E aí depois os presbiterianos, né, organizados lá, e se envolveram com missões, e veio para o Brasil um representante da igreja presbiteriana. Ele, o primeiro missionário que conseguiu fixar um trabalho aqui, presbiteriano, porque já houve atividades evangelísticas desde a época de Calvino. Calvino mandou cerca de 39 pastores, em torno de 30 e poucos pastores, para o Brasil, no período do descobrimento, chegando aqui em 1500 e pouco. E onde houve a tragédia de Guanabara, e há, naquele contexto, a Confissão de Fé de Guanabara, né? É um documento lá do período. Depois vieram, no período dos puritanos, ali no ano 1600, vieram os holandeses, os reformados holandeses, com a esquadra holandesa, com Maurício Nassau, fixou-se aqui por um período, tendo aí uma das primeiras igrejas latinas, na América Latina, construída em Recife. Construída em Recife, ali próximo do Mercado São José. Então, as pontes do Recife, que ligam ao que eles chamavam de ilha, onde fica o Paço da Alfândega, foram construídas pelos holandeses. Então, havia na época liberdade religiosa. Depois os holandeses, quando tiraram suas esquadras, porque começou a faltar recursos e a perca do apoio da comunidade internacional de forma financeira, eles resolveram ir tirando seu exército. E assim os holandeses que ficaram, decidiram ficar, foram cercados pelos portugueses, e aí houve um conflito armado e aconteceu algumas tragédias, né? Então, especialmente ali em Jaboatão, como aqui em Vitória, no Monte das Tabocas, né? Famílias holandesas foram ali cercadas por portugueses e teve mortes, né? Mas não houve conflito com a chegada dos holandeses. Não houve conflito. Os portugueses apenas já sabiam que os holandeses viriam, e então eles se dirigiram para o interior. Porque de 1500 a 1600, a comunidade internacional apertou Portugal para que eles desenvolvessem a terra e não apenas levassem a riqueza da terra para Portugal. E aí, quando a Holanda se interessou em vir para cá, aí houve um acordo, um tratado, e eles vieram. Por isso que não houve conflito na chegada. Então o conflito não foi em Recife, o conflito não foi na região das praias, mas depois da saída da esquadra do Maurício Nassau, que ele retirou o seu exército, e aí algumas famílias holandesas ficaram, e houve essa situação, né? Tem um livro do Francisco Leonardo Chawinsky, um missionário holandês aqui no Brasil. Inclusive ele participou da fundação do seminário, ou como diretor do seminário presbiteriano do Norte. Ele é sogro do Nicodemos, então ele é holandês. Ele pesquisou a história por parte dos holandeses, porque na escola pública a gente só ouviu a história da parte dos portugueses, né? Para os heróis do mito fundante da nossa sociedade. Então tem que ter uns heróis, então tem que ter uma batalha para suscitar heróis. Mas também precisamos ver o outro lado da história, e ele teve acesso aos documentos de suas pesquisas por parte dos holandeses, como se deu também a parte
por parte dos holandeses, e aí temos os dois lados da história, das batalhas que houve em Jaboatão e que houve também aqui em Vitória. E existe um livro chamado A Igreja no Brasil Holandês. Então é um livro que é muito estudado nas universidades, especialmente esse período do Brasil holandês. Então lá a primeira igreja protestante da América Latina foi em Recife, ali próximo do bairro São José. E é uma igreja de estilo clássico, né? Com torres e tudo. E aí passando de 1600, chegando agora em 1859, veio o Ashbel Green Simon. Ele morreu jovem ainda, ele era de 1833, nasceu em 1833, morreu em 1867, chegando no Rio de Janeiro em 19 chegando no Rio de Janeiro em 12 de agosto de 1860. Planeta Turismo de Pernambuco também escreveu aqui. Na Batalha das Tabocas também tivemos a participação de pernambucanos aliados dos portugueses. Exato, né? Então os pernambucanos, os brasileiros, eles se uniram, né? Lá na batalha. Até mesmo os índios também tiveram a participação, né? Então, 100 anos depois do descobrimento, aquele período lá das capitanias, né? Eles tinham também interesses por áreas, em reconquistar as áreas que haviam sido passadas para a mão dos holandeses. Então, interessante a história, né? Pernambuco, a história do Brasil. E nós temos aí, já agora em 1859, 12 de agosto especialmente, ele seguido por seu cunhado, Alexandre Lamet Blackford, né? Cunhado de Simon, também era pastor, Blackford, chegando em São Paulo em 1860, um ano depois, vindo também com sua irmã. Quando Ashbel faleceu, ele teve uma filha, e quando ele faleceu, a menina, ela ficou com a sua irmã. A sua irmã tomou conta dela. Depois nós traremos uma bibliografia específica, apenas uma introdução rápida aqui. E depois veio Francis Joseph Christoph Schneider, então muito conhecido por Schneider, em 1832. Ele viveu de 1832 a 1910. E chegando aqui em 1861. E depois seguido por George Whitfield Chamberlain, que viveu de 1839 a 1902. Um chegou em 1861, o outro chegou em 1862. Então, Ashbel chegou em 59, Blackford em 60, Chamberlain em 61 Schneider em 61 e Chamberlain em 62. E aí eles começaram a reforçar o trabalho no sul do país, avançando para Minas Gerais. A Igreja Presbiteriana no Brasil surgiu no Rio de Janeiro, depois com Blackford em São Paulo, depois com a chegada de Schneider em Chamberlain, eles desceram ali para Minas, e de Minas chegaram avançando para o Nordeste, vindo até a Bahia. Então, até 1870 já tinha chegado o presbiterianismo na região Nordeste, especialmente ali em Salvador, Bahia, naquela região.
sendo em seguida esse trabalho fortalecido por John Rockwell Smith, John Smith, né, como é conhecido, que nasceu em 1846 e viveu até 1918. Ele chegou em Recife, em 1873. Em 1873. Ou seja, ali bem próximo, né, da chegada dos pioneiros. E aí fundou a igreja em Recife, mas também ele ajudou nos trabalhos lá na Bahia, em Salvador, nas regiões e também na região sul. Mas ele teve contato e também andou por essas bandas. Mas fixou mesmo seu ministério ali em Recife, a partir de 1873. E depois veio um muito conhecido, né, chamado Dr. George William Butler. Então, o Dr. George Butler, ele era médico, ele trabalhava tanto na questão da saúde em Pernambuco e ele organizou, ele chegou aqui, chegou em Recife, chegou a Recife em 1883, 10 anos depois de Smith, né, assumindo a igreja depois de Smith. Mas ele ainda veio para a região, para o Nordeste, ou para o interior mais, né, no caso, especialmente Canhotinho e Garanhuns. E eles vieram formando escolas, hospitais, e ele exercia essa atividade lá no sertão, uma atividade missionária através da medicina e através também da escola, né? Surgiu o 15, em Recife surgiu o Agnes. Então toda a atividade protestante, sempre que começava uma obra missionária, eles desenvolviam também uma obra educacional. Então eles começavam uma igreja, mas também uma escola para ajudar na educação do país. Depois o catolicismo na Contra-Reforma também fez isso, né? Fundando assim colégios onde a população tinha acesso, especialmente por parte dos jesuítas. Aí surgiu em Recife tanto o colégio jesuíta, depois que virou depois a Universidade Unicamp, né? A Unicap, Universidade Católica de Pernambuco. Em Recife tem uma herança também do período holandês, que é a Faculdade Maurício Nassau. Mas tem o Colégio Americano Batista, tem o Colégio Agnes, presbiteriano, Colégio Agnes, tem em Garanhuns o Colégio 15. Depois o catolicismo também aqui em Vitória deixou a herança do Damas, né? Era o colégio de meninas, internato de meninas. E nós temos aí essa participação das igrejas também na área educacional, muito forte no início, né? Hoje é difícil uma igreja manter até um educandário. É uma situação muito lamentável e uma perca muito grande, tanto para a igreja como para a população. Referenciais de educação cristã. Ainda temos em funcionamento esses colégios, alguns deles, né, mas temos aí essas atividades. Já a nossa igreja local, Igreja Presbiteriana, a Congregação Herança Reformada, é filha da Igreja Presbiteriana de Vitória. Esta foi fundada em 1934 por presbiterianos da igreja de Jaboatão, que na ocasião também tiveram apoio local aqui na cidade, dos congregacionais, presentes em Vitória desde 1902. Desde 1902. Então, quando já a igreja presbiteriana estava sendo fundada em Recife, ou já estava organizada em Recife,
pouco tempo depois, 20 anos depois, os congregacionais estavam aqui. E em 1934, ou seja, 32 anos depois, aproximadamente, chegaram os presbiterianos vindo com um grupo de Jaboatão, organizando a igreja aqui, a igreja presbiteriana aqui em Vitória. E no início tivemos, de fato, a igreja presbiteriana teve um apoio, porque havia uma relação muito próxima, amigável, né, dos congregacionais com o presbiterianismo desde o início, desde a época de Ashbel, e no relacionamento com o Dr. Calley, e as igrejas protestantes elas se apoiavam mutualmente. No Brasil havia um acordo, quando se foi dado mais liberdade religiosa, de que as igrejas protestantes não construíssem templos com torres, parecendo uma igreja católica, para que o povo não confundisse. Mas depois houve uma maior liberdade e aí as igrejas podiam construir torres. Então temos igrejas centenárias, a igreja de Palmares mesmo tem uma torre central, a igreja congregacional aqui tem uma torre central, mas a maioria das igrejas elas têm formato de igreja, não tem formato de igreja, elas parecem uma casa. Tanto é a influência da arquitetura moderna, mas a influência de uma decisão direta, num acordo para que houvesse liberdade religiosa no Brasil, né? Porque antes, por ser um país predominantemente católico, as leis brasileiras elas permitiam a chegada de estrangeiros e de religiões estrangeiras, mas que atendessem apenas as comunidades estrangeiras, não expandisse o trabalho missionário aos brasileiros, também chamados de brasilianos na época. Então, a nossa congregação é filha da Igreja Presbiteriana de Vitória, Pernambuco. Foi fundada em 1934. A congregação ela teve início através das visitas do pastor Cefas Renocos de Barro, com a liderança e alguns irmãos da igreja para ministrar a ceia aos idosos. Dentre eles, o irmão Severino Antônio da Silva. Meu pai de criação, me criou desde os 5 anos de idade, porque meu pai biológico morreu de acidente de caminhão. Trabalhava na empresa Serra Grande e no contexto lá, o caminhão virou numa ladeira. Mas minha mãe conheceu o seu Severino Antônio da Silva, popularmente conhecido por Seu Bio do Amor. Por que ele tinha esse nome, Seu Bio do Amor? Porque dizem que ele fazia o papel de Cupido. Então, quando o irmão queria mandar uma carta, um bilhete de amor para alguma jovem que ele estava cortejando, ele pedia para Seu Bio levar, né? Então, meu pai entregava essa carta. E o pastor Cefas, ele visitava os idosos para ministrar a ceia, para dar assistência, junto com os presbíteros. Eu me recordo quando era criança, o presbítero Eleuso, Leduar, o diácono Hélio e tantos outros irmãos daquele contexto, indo lá na casa do meu pai ministrar a ceia. E nesse contexto, começou-se a realizar cultos mensais. Mensalmente se realizava um trabalho evangelístico, ou seja, o pastor ia com o pessoal da igreja e acabava fazendo um culto na rua, né? E aí desses trabalhos evangelísticos veio uma irmã, começou a ouvir ali, participar também, e ela tinha uma casa um pouco maior e uma garagem. No período chuvoso começou a igreja a se reunir na casa dessa irmã, e o trabalho foi efetivado posteriormente na casa da irmã Ivanice Pereira, no mesmo bairro, no bairro de Mário Bezerra, né? Então, logo em seguida foi adquirida uma casa
sendo reformada por iniciativa do diácono Hélio Campos de Melo, que, conjunto com o apoio da família e de outras pessoas, concretizou a atual arquitetura do templo. Ele construiu o templo. A igreja adquiriu uma casa na esquina, e aí os trabalhos passaram a ser nesse local, e com o tempo o diácono Hélio idealizou o projeto da construção do templo. E a inauguração se deu no dia 7 de novembro de 2005. O nome da nossa congregação surgiu inicialmente de uma sugestão dada pelo Sínodo Agreste de Pernambuco, o nosso sínodo, né? O sínodo que pertence ao nosso presbitério, porque nos documentos do presbitério sempre tinha Congregação Presbiteriana de Mário Bezerra, ou em Mário Bezerra. Aí o sínodo perguntou: quem é Mário Bezerra? Aí Mário Bezerra era um professor Mário Bezerra era um professor, dizem que ele chegou a ser diretor do 3 de agosto, né? E o bairro foi homenageado com o nome dele, mas ele não tinha nenhuma ligação histórica com a igreja presbiteriana. Como a igreja recebia lá o nome do bairro, aí nos documentos do presbitério sempre aparecia Congregação Presbiteriana do Mário Bezerra. Aí o pessoal no sínodo perguntou: a congregação é um nome em homenagem a alguém, né? Alguém relacionado à igreja? Não, era de um professor lá do bairro, né? Que foi homenageado, né? E o bairro recebeu o nome dele. E aí o sínodo sugeriu que a igreja pudesse ter um outro nome, né? Só que essa sugestão ela não foi efetivada no início, mas depois essa ideia ficou na mente e surgiu lá o contexto, a situação de se escolher um nome para a congregação, pois a congregação era mencionada nos documentos do presbitério pelo nome do bairro, sendo este uma homenagem a um professor da cidade. A palavra herança destacou-se entre os nomes sugeridos para a congregação, diante do qual decidiram adicionar reformada. Eles disseram herança. É herança de quê? Né? E a gente não podia dizer a herança do nosso pai, né? Mas a gente sugeriu alguns nomes, e dentre eles há o nome herança reformada, ou herança foi o que se destacou. Então seria Congregação Presbiteriana da Herança. Mas que herança? Aí herança reformada foi. Por que não bota adicionar reformada? Aí foi quando já havia se pensado, alguns já haviam sugerido um nome semelhante, e aí acabou ficando herança reformada. Alguns relacionam esse nome, ou logo lembram do pastor, do reverendo Josafá Vasconcelos, porque a igreja na Bahia tem o nome Igreja Presbiteriana da Herança Reformada. E o João Ricardo, o reverendo João Ricardo, também colega nosso, contemporâneo de seminário, tinha uma congregação em Prazeres, parece, se eu não me engano, em Prazeres, que ele tinha o nome Congregação Presbiteriana Herança Reformada, da Herança Reformada. Então é um nome, reformado é um nome que os reformados sempre gostam, né? Então tudo que vai botar um nome de alguma coisa, tem que ter um reformado no meio, né? Botar um nome de uma página na internet, de um programa, então tem que inventar um reformado. Falando em reformado, acabou de entrar um aqui, é Leomar Dias, meu companheiro de luta, né? Contemporâneo de seminário. Ele: boa noite, reverendo, cabra bom, né? Então, falou em reformado, aparece logo um, né? Então, aí a igreja tem esse nome. É uma associação boa, porque o nosso perfil, né, pelo menos,
se aproxima um pouco na nossa história, nossa herança, daquilo que o reverendo Josafá também defende, né? Eliomar Dias colocou: isso faz com que se perca o real sentido do significado reformado. O problema também é este, né? O nome é usado em tudo e acaba sendo banalizado, né? Ninguém usa o nome neopuritano, porque aí já foi uma assombração, né? Mas o nome reformado acabou se tornando um nome tão genérico que qualquer um acaba achando bonito, né? O nome reformado e coloca qualquer coisa, né? Aí fica difícil da gente identificar hoje quem são de fato os reformados ou os neo-reformados que se dizem reformados. Eliomar, ele disse: não vocês, né? A gente tenta ser reformado, mas ele é que hoje tudo é reformado. Exato. Tudo é reformado. A gente vê cada programação, cada site, porque reformado se tornou um nome bonito, sinônimo de substituir o termo evangélico, né? Porque evangélico é todo mundo, né? Então nós somos evangélicos, mas somos reformados, então somos de uma tradição. E assim, reformado já era um termo genérico desde o período da reforma, porque os luteranos eram reformados. Então tinha as denominações reformadas, mas tinham os reformados que já adotavam o princípio normativo e os reformados que defendiam o princípio regulador. Os reformados que tinham uma postura litúrgica preservando muito da liturgia católica, ou dos manuais ou das tradições das famílias católicas, mas eram reformados, né? Então, de Lutero para cá, todo mundo é reformado. Até os anabatistas eram reformados. E aí o termo hoje voltou a ter essa conotação mais abrangente, né? Mais aberta. Aqui uns dias surge aí um grupo chamado neo-reformados, neos-presbiterianos, neos-reformados, neos-calvinistas já tem, né? Então, são nomes ainda que têm um respeito entre alguns grupos, mas é como o reverendo Eliomar, meu grande amigo, diz, se tornou muito genérico, né? Muito usado, muito comum, caiu no uso popular. Reverendo Arthur Braga, outro companheiro nosso do seminário, só gente boa hoje aqui na live, né? Só amigos de longas datas, né? Companheiros de luta. Então, a live aqui tem o propósito hoje de fazer apenas um breve histórico aí da Igreja Presbiteriana, citando aí alguns nomes desde a Reforma Protestante até os nossos dias, e aí dando aí uma breve introdução ao presbiterianismo local aqui na cidade, né? A chegada aqui na cidade. Da construção da igreja o nome que foi designado posteriormente. Ok? Muito bem. Algum irmão quer dar mais alguma consideração ou fazer alguma pergunta ou sugerir algum tema de estudo para outros dias? Estamos aí com a sugestão longa, né, de Alain, do irmão Alain, e ele sugeriu falar de escatologia. Então, escatologia tem um bocado de assunto, né? Um monte de assunto. E aí, uma tuia, né, de assunto, né, Eliomar? Uma tuia de assunto. Dá uma tuia de folha. Como diz o matuto aqui da região, né? Então, a gente vai preparar aí uns esboços e trazer um pouco de uma escatologia descomplicada, resumida em partes, né?
Tema: o que é a fé reformada? Excelente tema. Vou ver se eu trago o reverendo Eliomar para fazer um bate-papo aqui com o reverendo Eliomar. O que é fé reformada? Aí a coisa vai ficar bem estreita para os neo-reformados, né? Muito bem. São Paulo. Atos, reverendo Atos. Rapaz, essa live aqui tá uma live de peso, hein? Não sei se eu vou suportar o peso, não. Atos Lima, grande amigo, companheiro de luta. Essa barba é da reforma, né? Estavam dizendo que era da reforma calvinista, né? Mas aí eu não sei, né? Eu tô tentando me parecer com um reformado, né? Não dá para ser, não dá para chegar no nível do reverendo Laurindo, mas pelo menos chegar próximo aí. Tamo junto. Então vamos combinar uma data aí, Eleomar, pra gente bater um papo aí do que é fé reformada. Eu sei que Eleomar gosta dessas lives compartilhadas, né? Divididas. Vamos ver aí, se possível, de repente, se possível, até na próxima terça, né? Ou em outro dia da semana aí, Eleomar tá de bebezinho novo e a gente sabe que é trabalhoso e só. E de repente pegar essas ideias de Eleomar, sempre ele tem algumas lives, alguns entrevistados aí, alguns gabaritados, né? E a gente vai também aí, de repente, trocar umas ideias, trazê-lo para fazer algumas perguntas reformadas. Atos Lima também já tinha uma ideia semelhante, o reverendo Guilherme também, Laurindo já dizia umas ideias muito lá atrás. De repente chamar Arthur também para falar alguma coisa na área de missões, que é uma área que ele gosta, tem paixão, se interessa bastante. Muito bem, Deus abençoe os irmãos, foi um prazer vê-los por aqui. Sinta-se convidado para uma live. Exato, sinta-se também, Eleomar. Vou preparar umas perguntas fáceis, bem difíceis, né? Para realmente só os reformados de fato vão saber responder, né? Aqueles que fazem de conta que são reformados, e reformados de 5 pontos, e reformados apenas de 5 partes, teriam dificuldades. Mas Eleomar é uma pessoa que tem surpreendido, né? Tô aguardando um CD seu dos Salmos, viu? Tô aguardando um CD seu dos Salmos, tocado e cantado. Então Deus abençoe os irmãos, foi bom vê-los por aqui nessa conversa aí informal, nesse estudo aí, sem ser muito planejado, mas apenas para trazer uma introdução, um breve histórico da nossa igreja, da nossa herança, da nossa tradição e especialmente do nosso perfil de igreja reformada, né? Um grande abraço, Eleomar, saudades. Um abraço para a família, Deus abençoe também os irmãos. Uma irmã entrou aqui, sempre Rejane. Deus abençoe também a irmã. Arthur Braga, um grande abraço. Jário entrou aqui, não falou nada, só disse boa noite, mestre. Vi agora. Suzana, Planeta Turismo Pernambuco. Esse homem sempre traz alguns assuntos da região. Atos Lima. Jonas Melquisedeque, Deus abençoe no seu trabalho aí em São Bento do Una. Reverendo Jonas Melquisedeque. Aqui no Face, minha irmã, seu Giovanni, que Deus abençoe também. Dê uma noite de paz. Um abraço para a família, a irmã Jerusa. Um abraço para o presbítero Pedro, né?
e para a família aí da irmã Jerusa. Matheus Douglas entrou no começo, não falou nada, deve estar aí nos bastidores, né? Boa noite. Quero ir à Vitória. A Vitória Pernambuco ou a Vitória? Aí diz, qual o caminho da Vitória? BR-232, né? Então, vou convidá-lo. Os irmãos precisam conhecer esse grande coração, né? Está pastoreando a igreja aí pro lado aí de Fortaleza, né? Qual a região mesmo, reverendíssimo Eliomar? Qual a cidade? É aí no Rio Grande do Norte, né? Atos, quando vir a Pernambuco também mande o aviso, viu? A gente precisa reunir essa turma, rapaz. Nem que seja num Mossoró, muito bem. Nem que seja num debate semelhante ao da Abadia de Westminster do século XVII. A coisa ia ficar feia. Igreja Presbiteriana do Abolição. Então, que Deus abençoe a igreja e o ministério do meu grande amigo Eliomar. Eliomar foi uma pessoa muito marcante em nossa vida, porque quando eu cheguei no primeiro dia no seminário, com quem eu dei de cara logo no portão do seminário, Eliomar. Aí disse, Cabo, onde é que tem um lugar aqui pra gente lanchar? Disse, vamos procurar, também não sei não. E a gente foi comer uma coxinha com refrigerante, ou foi alguma coisa lá. E foi a primeira pessoa que eu vi na entrada do portão do seminário, né? Uma figura muito querida. Então, um abraço, irmão. Eu fico com vontade de ficar aqui na presença dos amados, mesmo que seja uma presença virtual. Mas vamos lá, né? Vamos orar, agradecendo ao Senhor por esse dia. E fica aí registrado este momento e esta live. Uma breve introdução, brevíssima, só com a citação de alguns nomes da história da nossa amada IPB, né? Que Deus dê graça a cada pastor, a cada líder, presbítero, diácono, a cada irmão e irmã da igreja, né? Para que possamos levar adiante, né, essa herança riquíssima que nós recebemos dos homens que foram fiéis ao Senhor e dedicaram a sua vida. Então, nós somos os atuais herdeiros, né, dessa responsabilidade. Então, fico muito feliz em ver os meus amigos reverendíssimos presentes. Que Deus abençoe a cada um, seu ministério, suas famílias e a nossa igreja, para que sigamos no caminho da fidelidade sempre, todos os dias da nossa vida, para a glória de Deus. Amém. Santíssimo Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela vida dos teus servos, pela vida do teu povo, por tua igreja, por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. Se conosco, ó Deus, que possamos ser fiéis na transmissão de tua palavra, levando adiante o teu santo evangelho em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos do Facebook, grande abraço. Acabou ali o tempo da live no Instagram. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe.